é descendente de nosso pai da fé, Abraão, do povo de Israel, nasce no meio desse povo. Ele é chamado de judeu, claro, os judeus fazem parte do povo de Israel. Ao longo dos tempos, dos reinos, chega um momento em que o reino se divide. Reino do norte, a Samaria, reino do sul, a Judéia, cuja capital é Jerusalém. Jesus é judeu, é do povo de Deus, é povo de Israel, nasce no meio deles, vive no meio deles. Até os 30 anos viveu na cidade de Nazaré. Carpinteiro, trabalhador, crescia em estatura, diz a Bíblia, tamanho, em sabedoria, porque lia as Escrituras, meditava, e graça diante de Deus. Assim ele crescia, assim ele se formava e se preparava para o seu ministério. E quando chegou o tempo certo, ele estava com mais ou menos 30 anos, ele inicia a sua caminhada de pregação do reino de Deus. Os seus evangelhos, que nós conhecemos, né? Que na verdade é um único evangelho, começa a ser divulgado. Ele começa uma caminhada pelas montanhas, pelas cidades, pelas praias, pelas colinas, vilas, pregando o reino de Deus. Sua sabedoria, sua inteligência, sua bondade, seus milagres tornaram ele famoso. E as pessoas ficavam comentando: esse é um judeu cheio de sabedoria. Será que ele não é o Messias, aquele que o povo espera para ser o rei de Israel, o libertador? Todos observavam a atitude, o jeito de ser de Jesus. Claro que isso também foi despertando em alguns ciúme, inveja, raiva, ódio, dentro do próprio meio judeu. Ora, os sacerdotes do templo, os saduceus, os fariseus que cuidavam das leis, eram tudo gente ali do templo, judeus como Jesus, mas começaram a ficar muito enciumados. E o ciúme é um sentimento um pouco pesado, ele não é um sentimento muito bom, porque quando a pessoa fica enciumada ou invejosa, a inveja é uma coisa pesada, ela às vezes, ou quase sempre, depois da inveja, começa a sentir muita raiva. Raiva é um sentimento muito pior. E da raiva para o ódio é um pequeno pulo. E um coração cheio de raiva, enraivado, como a gente diz, um coração odiado é capaz de tudo, até de matar. E a gente sabe disso. Maridos que, cheios de ciúme, de ira, assassinam a própria esposa. Filhos que às vezes, criados com carinho, de repente se voltam contra os pais. E nós vemos o exemplo da nossa fragilidade humana. E isso aconteceu na Galileia há mais ou menos 2000 anos atrás. O povo da mesma raça de Jesus, ali na Judéia, foi quem o acusou. Agora nós temos que entender outra coisa. Naquele tempo, Roma, lá na Itália, foi desenvolvendo o seu império. Conquistadores, era um povo, os italianos, né, que habitavam aquela região. Os romanos eram muito conquistadores, tinham um grande exército, queriam riquezas, queriam terras, queriam dominar toda a região, e dominaram todo o norte da África, parte do Oriente Médio, lá para cima da Europa, a Germânia, os povos bárbaros. Eles saíam em busca de domínios e de riquezas. E claro, eles também foram ali na Terra Santa, que hoje nós conhecemos como Palestina, mas que naquele tempo era chamado de Judéia, Samaria. Foram até lá, fortes como eram, com seus exércitos, e dominaram toda a região. E disseram: olha, vocês são judeus, vocês têm a religião de vocês. Nós não nos importamos com isso não. Se vocês quiserem,
pode continuar com a crença de vocês. Agora, os impostos vocês vão pagar para nós. Vocês podem até continuar com o rei de vocês, esse judeu chamado Herodes, pode continuar com ele, que Herodes continuou reinando, mas não governando, apenas o título de rei e o luxo de um rei. E Roma fazia isso sempre. Continue com a religião, não precisam se preocupar. Agora, os impostos são nossos, nós vamos colocar cobradores de impostos por todo lado e vocês vão pagar tributo a Roma. E tem mais, não queremos baderna, não queremos arruaça. Se vocês, dentro da religião de vocês, começarem a criar problemas, nós vamos tomar providências. Sangue correrá. Então Roma dominava assim, com muito cuidado, procurando evitar as revoltas. Claro, aquele povo tinha liberdade, de repente Roma chega, domina tudo, impõe ordem, diz quem canta de galo, aqui somos nós. E o povo não vai gostar. Tudo que ganhava quase ia para Roma, ou para Herodes, os impostos. Então isso gerava revoltas. Um dos revoltosos mais famosos daquela época chamava-se Barrabás. Ladrão, assaltante, revoltoso, homicida. Foi preso. Estava lá na prisão de Herodes. Bom, assim nós já sabemos como era a situação naquele tempo. Judeus e romanos. Romanos dominavam, judeus insatisfeitos, pobres, oprimidos, violentados em todos os seus direitos, doidos para uma libertação, esperando, ansiosos que viesse o rei, o Messias prometido nas Escrituras, por Isaías, por Jeremias, por Malaquias, os profetas da antiguidade, que viesse esse libertador, que as Escrituras diziam, ele virá, e ele dominará o mundo com o seu poder, com a sua glória. Então eles esperavam esse dominador. Quando eles viram Jesus, eles diziam, será que não é ele? O tempo era um dos piores da história da humanidade, aquele tempo. E eles então colocaram essas esperanças em Jesus. E quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, véspera da Páscoa dos judeus, ele pediu então aquilo que nós lemos no Evangelho lá na frente, na rua, que mande buscar um jumentinho, que ele iria entrar em Jerusalém. Buscam o jumentinho, levam no Monte das Oliveiras, ele monta e entra na cidade. A cidade estava cheia de gente. Era festa, a maior festa do povo judeu. Era a Páscoa, quando eles lembravam a liberdade, quando Moisés tirou eles do Egito. A Páscoa era a maior festa judaica. Então, está cheia de peregrinos. Jerusalém está cheia de visitantes, de romeiros, que vêm ali para prestar culto, fazer os sacrifícios, participar da festa maior do povo de Deus. Então Jesus entra, montado no jumentinho. O povo que o conhecia, quando viu, sai correndo, arranca palmas, palmeiras, ramos, e ele passa e eles aclamam, Hosana ao rei. Hosana quer dizer, salva-nos, por favor, ajuda-nos, liberta-nos, Hosana, este é o rei de Israel. E aquele povo todo aclama, abana palmas e canta, e Jesus entra em Jerusalém. E isso então foi demais para os fariseus, para os doutores da lei, para os saduceus, para aquele povo judeu do qual Jesus também pertencia. Ciúme, inveja, raiva, ódio. Eles já estavam muito zangados, porque dias antes Jesus tinha ressuscitado Lázaro em Betânia. E aquilo correu por toda a região. Lázaro reviveu, eles diziam, por causa desse homem. Então eles tramaram. Ali entrou toda uma situação de mentiras, fofocas, de maledicências. Eles tramaram, os judeus tramaram a morte de Jesus. Só que eles não podiam matar. Quem mandava ali era Roma. Eles não tinham direito de condenar ninguém, só Roma podia fazer isso. Então eles tinham que fazer a cabeça do
representante de Roma, ali na região, que se chamava Pôncio Pilatos. Pilatos era um homem forte. Claro, ele estava ali representando Roma. Ele tinha que cuidar para não haver baderna, revolta. Ele tinha que manter a paz. E ele era um homem de sabedoria. Quando trouxeram Jesus, com toda aquela história por trás, inteligente como ele era, ele viu que Jesus não tinha culpa nenhuma. Ele viu que por trás tinha uma trama toda, mentiras. Ele não viu culpa naquele homem. Então ele diz: eu não vejo culpa nele. Vamos mandar açoitá-lo para satisfazer o povo, porque o povo está todo ali reunido. Era perigoso, imagina, peregrinos, judeus de toda parte na cidade. Se houvesse uma revolta, que situação! E Roma como ficaria zangada com o Pôncio Pilatos, que deixou que acontecesse aquilo. Ele disse: mande açoitar esse homem, e que nós conhecemos essa cena como o Senhor dos Passos, né? Jesus, mãos amarradas, coroado de espinho e maltratado. E vamos soltá-lo. Mas o povo não quis isso. O povo queria mais, o povo queria sangue. Todos os anos, na Páscoa, Roma fazia uma coisa: soltava um prisioneiro judeu, para acalmar o povo. Era assim um presente que ele dava para o povo. Eles dominavam aquilo, pegavam o dinheiro todo, sabiam que o povo estava com raiva, então eles faziam um agrado para o povo. Vamos, escolham um prisioneiro de vocês, que nós vamos soltar. Muito bem. Então Pilatos deu a chance do povo escolher. Tragam um prisioneiro. Trouxeram Barrabás, ladrão, assaltante, homicida, bandido. Colocaram ali. Tragam Jesus. Apresentou para o povo, o mesmo povo que aclamou Jesus com ramos, com palmas, estava lá. O mesmo povo que cantou Hosana ao Rei foi quem acusou Jesus. Entrou na história de todo aquele povo e pediu a morte. Barrabás quis evitar. Ele vai, lava as mãos. Ele diz: traga uma bacia de água aqui. Lavou as mãos, enxugou e disse: ó, minhas mãos estão limpas do sangue desse homem. Eu não quero culpa. Eu não vejo culpa nele. Mas se é o que vocês querem, eu entregarei. E o povo dizia: soltem Barrabás, matem Jesus. E então, é um momento trágico da história da humanidade. Jesus é entregue para os judeus, para eles devastarem com violência sobre toda a sua estrutura. O resto nós já sabemos. Já sabemos o que aconteceu. É a história da paixão que sexta-feira às 15h nós reviveremos aqui. Nós faremos a adoração da Santa Cruz e faremos a entrada da imagem de Cristo morto, que ficará aqui em Câmara Ardente até às 10h da noite. Sabemos. Matam Jesus. A cidade santa de Jerusalém mata seus profetas, mata o Filho de Deus. No ano 70, essa cidade é destruída. Não sobrou mais pedra sobre pedra. Aquele muro que vocês veem, em que as pessoas vão lá colocar seus pedidos, seus papeizinhos, aquele muro foi construído depois. No lugar do templo, que era a glória de Jerusalém, está apenas uma grande mesquita muçulmana. Não existe mais. Nada restou da cidade que mata o Filho de Deus. Como entender a cabeça desse povo? Vejam vocês a incoerência, a contradição, a fragilidade humana. Um inocente é morto, um bandido é solto. Aquele mesmo povo que o aclamou, de repente pede a morte. É a fragilidade nossa, humana, porque não veio ao encontro dos interesses deles. É aquilo que nós já falamos. Somos seres humanos e somos tantas vezes frágeis demais. As ligações humanas, por mais fortes que sejam de afeto,
Homens e mulheres se casam, se entregam, se amam e de repente se matam. Pais com carinho educam, criam, zelam pelo filho, de repente ele, por más companhias, ouvindo a voz de outros que se dizem amigos, estouram com um lar, com uma casa, estragam tudo, bate no pai, matam pai e mãe. Então nós vemos tudo isso e notamos como nós somos frágeis. É como Jeremias fala: maldito o homem que confia no homem, que põe só na carne a sua esperança, que se julga suficiente, dono de si mesmo, não depende de nada e de ninguém, que tira a sua confiança de Deus. É nele que nós precisamos confiar em primeiro lugar, para seguir a nossa vida com sabedoria, para permanecermos unidos nos laços de afeto, de ternura, de família, de amor e de amizade. Estamos então hoje relembrando essa trágica história da humanidade. O povo que mata Jesus. Por quê? Porque Deus pregou uma peça. Esperava um rei que viesse glorioso com a espada na mão, que passasse a espada pelo povo romano, matasse todos, dominasse de novo a região e dissesse: essa terra é nossa. Nós queremos um rei de poder, que senta-se num trono de ouro, guerreiro, que tem exército. Nós não queremos esse rei. Esse rei aqui tem um reinado diferente. Claro, o reino de Jesus Cristo era um reino baseado no amor, na fraternidade, na amizade, no perdão. Esse rei eles não queriam. Infelizmente é assim o coração humano. Então, por interesse, mate esse rei. Ele não mais nos interessa. O que nós queremos é um rei diferente. É um rei terreno, cheio de ouro, de poder e de um poderoso exército que mate todos os nossos inimigos. Jerusalém é destruída depois disso. Pedra sobre pedra, apenas isso. É o domingo de Ramos, essa lembrança que nós temos do acontecimento passado há praticamente 2000 anos atrás. Jerusalém, Jerusalém, a eterna cidade de Deus.